Evangelho de Mateus capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do mar. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Então, Jesus começou a ensinar, dizendo muitas coisas por meio de parábolas. Um semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra era rasa. Mas, quando o sol apareceu, as plantas secaram, pois não tinham raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e as sufocaram. Finalmente, outras caíram em terra boa e produziram frutos, e 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que falas em parábolas com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo em parábolas, porque eles veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam nem compreendem. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías: vocês ouvirão, mas não compreenderão, olharão, mas não enxergarão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com os ouvidos, mas taparam os ouvidos, e fecharam os olhos, para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem compreenderem com o coração e se converterem, e eu os curo. Mais felizes são vocês, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Em verdade, eu lhes digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam, então, o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente que foi semeada à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco tempo. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e o fascínio das riquezas sufocam a palavra, e ela não dá fruto. E a semente que caiu em terra boa representa aquele que ouve a palavra, a compreende e produz frutos, e 100, 60 e 30 por 1. Jesus apresentou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos do dono foram perguntar: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, então, veio o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. E os servos perguntaram: queres que o arranquemos? Mas o Senhor respondeu: não, para que, ao arrancar o joio, não arranquem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: recolham primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois, recolham o trigo e coloquem-no no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Contou-lhes também outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. Jesus usou parábolas para falar à multidão. Não dizia nada a eles sem usar parábolas, cumprindo o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo.
Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: e aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles tirarão de seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comerciante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e escolhem os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos, e os anjos virão, separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam tudo isso? Eles responderam: e sim. Então ele lhes disse: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Depois que terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu dali. Chegando à sua cidade natal, ensinava na sinagoga, de modo que todos ficaram admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde, então, lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua própria terra e em sua própria casa. E ele não fez muitos milagres ali, por causa da falta de fé deles. Evangelho de Mateus capítulo 14. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse a seus servos: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes milagrosos atuam nele. Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, que o considerava um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar a ela o que pedisse. Ela, instigada pela mãe, disse: e dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que fosse atendida. Mandou, então, que João fosse decapitado na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Ao saber da notícia, Jesus partiu de barco para um lugar deserto, a fim de ficar a sós. Mas as multidões, sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando desembarcou, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os doentes que estavam ali. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Mas Jesus lhes respondeu: eles não precisam ir embora. Deem-lhes vocês mesmos algo para comer.
Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: tragam-nos aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e os deu aos discípulos, que os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem à sua frente para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu ao monte para orar a sós. Ao anoitecer, estava ali sozinho, e o barco já estava longe da terra, sendo agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: que é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu. Não tenham medo. Pedro então respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, ao sentir o vento forte, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após atravessarem o mar, chegaram à região de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, enviaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar na borda de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados.